Olá galera, seja bem-vindo ao canal Começando a Investir. Hoje eu estarei falando sobre investimento, né? Uma coisa que você vê pela imagem que nós não temos esse conhecimento na escola. O conhecimento que nós temos na escola é muito básico, entendeu? Simplesmente é você estudar, ter boas notas, fazer uma faculdade e procurar um emprego. Simplesmente é isso que a escola ensina. Para você ser um cidadão, entendeu? Trabalhar para os outros, tira boas notas. E quando você vai estudando sobre essa questão de conhecimento, entendeu? De financeira, entendeu? De investir o seu dinheiro, você vai vendo que tem muitas pessoas milionárias que transformaram a sua vida, muitas vezes não tem nem um estudo assim básico, entendeu? E eu fui descobrir a questão de investimento, entendeu? Investir meu dinheiro, entendeu? Para ter uma renda mensal lá na frente. Foi através, tipo assim, dos livros, entendeu? Eu comecei a ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, e você acaba vendo a mentalidade, entendeu? De um pai rico, né? Ensinando o seu filho, entendeu? Como reinvestir o seu dinheiro, como pensar em sempre crescer, né? E essa questão do pai pobre, né? Com pensamento limitado, não tendo tanto conhecimento, mas querendo sempre o bem do seu filho, falando para ele fazer, né? Uma faculdade, entendeu? Para ter um emprego melhor, entendeu? E simplesmente hoje em dia nós sabemos que se você ficar fazendo uma faculdade para ter um trabalho melhor, o seu crescimento vai ser muito pouco, entendeu? Você vai fazer mais rápido o patrão crescer seu do que você realmente crescer. E você reinvestindo o seu dinheiro, ou tipo assim, abrindo um negócio para você, você vai ter um crescimento bem mais rápido. Então, hoje em dia, tipo assim, eu vejo como se fosse esse porquinho aqui, né? Vejo as pessoas mostrando a sua carteira de investimento e as pessoas cada vez tendo mais lucro, né? E isso me interessou, tipo assim, eu queria, tipo assim, investir, né? Mesmo eu não tendo tanto conhecimento, eu comecei a investir na bolsa de valores, comecei a estudar, cada vez lendo mais livros e buscando conhecimento, né? E você pode pensar assim, será que ainda há tempo para mim? Sim, há tempo para você, entendeu? Mesmo que você veja igual aquele aviãozinho vermelho lá na frente, entendeu? Decolando, entendeu? Você tem que saber que você vai começar do começo, mas você vai chegar lá, entendeu? Só tem que ter paciência, entendeu? Uma coisa que o jovem hoje em dia não tem, entendeu? Como o jovem não tem educação financeira, que não aprendeu na escola, então se você fala para ele sobre investimento, você falar, você tendo 10 mil reais lá investido, você por ano vai ter uma renda de 100 por ano, entendeu? A pessoa vai falar, é muito pouco isso aí, entendeu? Então a pessoa não vai querer investir. Mas com o tempo você vai reinvestindo, você vai ver uma mudança, entendeu? Muito grande, que você vai se aposentar melhor que o INSS, entendeu? Dependendo do seu investimento, entendeu? Então, a questão sobre investimento é questão de mentalidade, entendeu? Tem pessoas que vai ter uma mentalidade, entendeu? Que vai ler os livros e vai ver isso como uma oportunidade, entendeu? Reinvestir o seu dinheiro para conseguir ter uma renda lá na frente, entendeu? Então você vê pessoas que têm um conhecimento, sabe que você reinvestindo o seu dinheiro em fundo imobiliário ou ações, entendeu? Você vai crescendo com decorrer com o tempo, entendeu? Daqui a um ano, dois anos. Mas que esse crescimento não vai ser tão assim, tão grande, não. Você vai ter que esperar um determinado tempo, entendeu? E o tempo não vai parar, né? Mesmo que você reinvista agora, ou se você não reinvestir, você deixar isso para lá, achar que é besteira, o tempo vai passando. Mas lá na frente você pode se arrepender. Você pode olhar para trás e falar assim, ó, eu tinha essa oportunidade e não aproveitei. Na nossa vida sempre aparece oportunidade. É igual a criptomoeda, né? A Bitcoin. Apareceu a oportunidade, muitas pessoas viu ela subir lá para cima e pegou e falou, ah, não vai crescer. Eu, nessa época, eu não estava tanto ligado, entendeu? Nessa questão de investimento. Eu fui começar a abrir os olhos sobre essa questão de investimento quando eu comecei a ver uns vídeos sobre investimento e comecei a ver a criptomoeda, entendeu? Como eu não era muito ligado à internet, assim, entendeu?
eu comecei a ver e comecei, tipo assim, a despertar. E quando eu vi a criptomoeda, no ano passado eu tava aqui, 300 mil, subiu, dobrou, o preço dela foi para 600 mil reais. Então eu achei essa coisa interessante, entendeu? Existe várias oportunidades, entendeu? Existem pessoas que, tipo assim, tem a sua carteira e ela diversifica a sua carteira, entendeu? Para ter um risco menos. O problema das pessoas hoje em dia é porque tem medo de ter risco, né? Mas se você não tiver risco, você não vai ter ganho, entendeu? Você nunca vai tentar fazer alguma coisa só porque tem medo de tomar risco. Abrir um negócio é um risco, sim, se dá certo ou não dá certo. Mas quem toma mais risco consegue, entendeu? E hoje em dia, tipo assim, o jovem é igual essa imagem aqui, o jovem só quer mais diversão, o jovem gasta hoje em dia mais em diversão porque não teve educação financeira nas escolas, os pais não teve essa educação também, entendeu? De reinvestir, entendeu? De crescimento, entendeu? Então, hoje o jovem gasta muito com balada, entendeu? Essas coisas e tal. Tanto dinheiro gasta, entendeu? Se eles estivessem reinvestindo com os 30 anos, 35 anos, hoje estaria bem melhor, né? Televisão, uma coisa que foi feita, tipo assim, simplesmente para prender os jovens, entendeu? Talvez dentro de casa, entendeu? Porque é um conteúdo ali que passa, na maioria, poucos canais que, igual a cultura, que passa um pouco sobre, né, sobre investimento, sobre algumas coisas interessantes, mas outros canais só passa novela, só passa filme, só passa jornal que era uma forma, né, de trazer uma notícia, trazer uma informação, entendeu? Para os jovens ou para as pessoas, entendeu? Saber, entendeu? Que é reinvestir o seu dinheiro, buscar conhecimento. Hoje em dia só passa violência, né? Você só vê violência, destruição, só essas informações assim. E é igual essa imagem aqui, ó, nós temos que exercitar nossa mente, entendeu? Nós temos que buscar conhecimento. Então, tipo assim, eu fui buscando conhecimento okay, através de livros. Comecei a ler o livro lá, Pai Rico, Pai Pobre, entendeu? E eu vi, tipo assim, a diferença de conhecimento, entendeu? De um pai rico e um pai pobre. O pai rico, ele ensinava os seus filhos como reinvestir o seu dinheiro, entendeu? Ele falava sobre essa renda passiva, entendeu? Esse gasto do jovem, tipo assim, gastar tudo com passivos e não reinvestir o seu dinheiro com ativos. Então, isso foi abrindo a minha mente, entendeu? Foi abrindo a minha mentalidade. E você tendo uma educação financeira, você vai saber controlar mais os seus gastos, né? Você simplesmente não vai ficar gastando o seu dinheiro como até zerar tudo, entendeu? Ou então ficar fazendo dívida atrás de dívida, entendeu? Porque assim, em vez de você estar reinvestindo o seu dinheiro, você vai estar pagando juros e juros, entendeu? Ah, vou comprar uma televisão, vou parcelar em 3, 5 vezes, entendeu? Ah, vou comprar isso aqui, vou pagar. Então, é isso, né? Quando você tem uma educação financeira, as coisas ficam mais fácil para você. É igual aqui, ó, o despertador aqui, ó. Tem um momento na nossa vida que nós temos que despertar. Nós temos que acordar para a vida, porque se nós for indo, quando nós chegar a 60 anos e você olhar para trás e falar assim, nossa, olha agora, eu estou debilitado, minha saúde está ruim, não tenho tanta força como antigamente, quando era jovem, 30 anos, 40 anos. Hoje em dia estou mais cansado. O INSS não sabe se vai durar tanto tempo assim. E aí, como será a sua vida? Você vai ficar dependente dos outros? Então as pessoas, é igual aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, como se fossem ações, como se fossem investimentos, entendeu? As pessoas têm medo de se arriscar. As pessoas preferem pegar o dinheirinho dela, entendeu? E não reinvestir em nada, entendeu? Não buscar conhecimento e gastar em outras coisas que não vai trazer um conhecimento para ela. E por isso que você vê, tipo assim, muitas pessoas, entendeu? Que você pode falar, invista um pouco, tal dinheiro, a pessoa não investe. Mas lá na frente ela vai ver que é uma coisa que ela tem que se pensar agora, né? E é igual aqui, ó, os livros, tipo assim, ela muda muito a mentalidade, entendeu, do jovem. Como mudou a minha mentalidade, entendeu? Você vê, fazer uma pesquisa no Google aí,
As pessoas antigamente liam muito mais livro que hoje em dia, entendeu? Hoje em dia você não vê os jovens, poucos jovens que lêem, entendeu, o livro. E quando você vê um jovem lendo o livro, você vê que ele tem algumas metas, entendeu? Você vê que ele tem ali uns conhecimentos de um pouco de educação financeira, ele tem um conhecimento a mais, entendeu? Igual a academia aqui, ó. Academia, você não acorda cedo para ir para academia, você não tem meta, entendeu? Perder peso, você não tem meta, tipo assim, chegar no shape, então, entendeu? Do mesmo modo que você cuida da sua saúde física, você tem que cuidar da sua saúde, entendeu? Econômica, entendeu? Da sua parte econômica, entendeu? Da sua vida, entendeu? Para lá na frente você não ficar dependente de ninguém ou não, e depender também do governo, né? Da mesma forma que, ó, como você se prepara, entendeu? Quando você vai tirar aquela férias, entendeu? Para viajar, entendeu? Que você pega ou parcela, entendeu? Para poder viajar nas suas férias. Então você tem que se preparar, entendeu? O tempo vai passar e se você não se preparar agora, entendeu? Lá na frente você pode se arrepender, entendeu? Lá na frente você vai se arrepender, né? Porque você vai ver, tipo assim, muitas pessoas reinvestindo e aumentando e você vai parar assim para pensar assim, nossa, se eu tivesse reinvestido R$100 todo mês, entendeu? Não precisa reinvestir muito, você vê cada pessoa, a pessoa está investindo 5 mil, a pessoa assim vai crescer rápido, né? Mas você tem que fazer a sua parte, um pouquinho, começa do pouco, entendeu? Você vai buscando conhecimento, entendeu? Você não precisa investir na bolsa, senão você pode investir em outras coisas, entendeu? Mas pelo menos vai juntando dinheirinho, entendeu? Quando você tiver uma ideia do que você quer fazer realmente, você tem um dinheirinho ali para reinvestir, entendeu? Eu quero abrir uma loja, eu quero fazer isso, entendeu? Então esse vídeo é para isso, entendeu? Vamos despertar, entendeu? Para começar a investir, entendeu? Não importa o quanto você começa, o importante é começar. É isso aí, pessoal. Falou!